Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube para falar sobre o sentimento de culpa. Quantas vezes você deixou de se divertir em uma festa porque você pensou que deveria estar na sua casa estudando para aquela prova daquele concurso? E você que é mãe, sente de vez em quando aquela sensação de observar que os seus filhos estão crescendo, mas não conseguem acompanhar, você não consegue acompanhar esse momento tão bonito porque seu trabalho está te consumindo tanto em casa quanto no seu trabalho? E quem nunca se arrependeu por ter falado coisas que não deveria para aquela pessoa que ama? Esse sentimento nós chamamos de culpa. Aquele sentimento que surge quando nos arrependemos por alguma atitude que nós tomamos ou simplesmente quando nós deixamos de fazer algo e quando nós percebemos que o tempo já passou. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu gostaria de te convidar, você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal para estarmos sempre conectados, sintonizados e sempre tirando dúvidas e falando sobre realidades tanto da psicoterapia quanto da religião. Hoje nós vamos falar sobre o que é esse sentimento da culpa, que é quando nos julgamos negativamente ou acreditamos que nós não conseguimos viver de acordo com os nossos próprios padrões, aqueles padrões que nós estabelecemos, éticos, morais, religiosos, ou aqueles padrões impostos pela sociedade. Sabe quando a gente passa por uma situação e ao nos arrependermos por qualquer situação, por qualquer motivo, nós queremos sair correndo porque nós estamos nos sentindo envergonhados. Outras vezes, ao invés de vir aquela sensação de vergonha, de medo, e junto a isso aparece aquela sensação de raiva de si mesmo, ou aquela situação junto ao pensamento tipo, por que eu fiz isso? Por que isso aconteceu? Assim como as diferentes emoções que nós sentimos, a culpa tem uma função adaptativa, ou seja, ela é própria da natureza humana, pertence a nós, à nossa natureza. Há uma região no nosso cérebro chamada sistema límbico, que é responsável por todos os nossos julgamentos morais e também pela sensação de culpa, pela sensação de vergonha. É quando nós sentimos aquele misto de preocupação e remorso que faz com que a gente repense sobre as nossas atitudes. Depois, mesmo assim, depois que elas já foram tomadas. Os psicopatas, por exemplo, ou também podemos chamar de sociopatas, eles não sentem remorso de ter feito alguma coisa ruim para outra pessoa porque não têm empatia. Há pesquisas que vão mostrar que há uma certa disfunção nessa região límbica dessas pessoas que não é ativado, ou melhor, que não ativa o sentimento de culpa. Ao contrário, eles consideram-se como juízes deles mesmos, donos de sua própria história, donos da verdade, não levando em conta o julgamento ou outro sentimento como de vergonha por uma atitude que ele tomou, que ele realizou. Portanto, se você, meu amigo, minha amiga, sente culpa por algo que fez ou que você deixou de fazer, pense pelo lado positivo. Você está no grupo da maior parte dos seres humanos. Saiba que quem sente culpa tem maior capacidade de empatia e de conexão, de conectar-se com o outro. Considerando-se os seres humanos como um ser com um desenvolvimento psicológico saudável, é natural que nós tenhamos sentimentos, muitos sentimentos. Muitas vezes nós somos seguidos por exemplo, o sentimento do remorso, de raiva, de vergonha, porque eles vão direcionando para a própria evolução, a minha evolução, a nossa evolução pessoal. Também é importante
que eles permaneçam em nós pelo tempo que for necessário, para que nós possamos nos servir desse sentimento como um aprendizado. Então é aí que nós olhamos o lado bom da culpa. A culpa, ela é considerada saudável quando nos move em direção a pensamentos, em direção também com comportamentos positivos. Com ela nós podemos criar até mesmo novas alternativas e saídas para que a gente possa sair daquela situação desconfortável que já aconteceu e na grande maioria das vezes não temos controle, pois ela está lá em nosso passado. Esse tipo de reflexão saudável nos prepara para novas rotas e evitarmos que tomemos as mesmas atitudes que tragam novamente aquele sentimento de culpa. É a sensação de lição aprendida. É aquela sensação de vida que segue. Por outro lado, a culpa torna-se preocupante quando pensamentos e comportamentos eles são direcionados de uma maneira que não parece chegar a luz nenhuma, a não ser a autodestruição. Ao cometer um erro, ao invés da pessoa pensar, me desculpe, eu cometi um erro, vem aquela culpa tóxica, aquela coisa neurotizada, que nos leva a dizer, me desculpe, eu é que sou um erro. É aí que o sinal vermelho, o sinal de pare, tem que aparecer. A culpa, ela só se torna preocupante quando nos traz aquela sensação de estarmos paralisados, porque a culpa, ela tem o poder de nos paralisar. É como se a pessoa que se arrepende voltasse todos os seus pensamentos para um ideal constante de negatividade. Pensamentos do tipo, como eu fui estúpido, ou você nunca vai conseguir mudar isso mesmo. São alguns exemplos de autodepreciação que, se forem fixados apenas aí, apenas neles mesmos, não trará nenhum tipo de reflexão ou nenhum benefício para que nós possamos ter uma evolução pessoal, um crescimento. Ao invés de impulsionar a pessoa para frente, esses pensamentos vão impelir ou impedir de aceitar qualquer consideração positiva sobre a própria pessoa, sobre si mesmo. É claro que em maior ou menor grau, em algum momento de nossas vidas, nós já nos sentimos culpados dessa maneira. Então a questão é que nós nos policiemos para não ficarmos nesse ciclo que nos deixa estáticos e que ainda gera muita angústia e muito sofrimento em nossa vida. Há alguns estudos que investigam os motivos que levam algumas pessoas a não se conseguir enxergar aquela luzinha lá no final do túnel, para sair daquela sensação paralisante, aquela sensação de culpa. Um dos possíveis fatores é o grande medo da vulnerabilidade, de se sentir vulnerável. E esse medo da vulnerabilidade aumenta ainda mais a chance da sensação, aquela sensação incômoda de vergonha. Aquela sensação de que vai surgir a vergonha. É por isso que ficar continuamente assim, remoendo aquela situação que já passou, que já aconteceu, é uma forma que o ser humano ele encontra para proteger-se mais uma vez, experimentar essa mesma sensação. Aí fica aquele ciclo, né? Sempre voltando a experiências ruins, experiências paralisantes. Os indivíduos que continuamente remoem aquele passado, aquelas coisas que já aconteceram, eles possuem um medo do descontrole. Seguem a ideia de não posso jamais errar. Como essa pessoa, esse meu eu, vai errar? Como um imperativo de vida.
que às vezes, de forma inconsciente, fica me prendendo e me paralisando no passado. É como se a sensação de estar vulnerável trouxesse aquele enorme vazio. E para isso cria-se a ilusão de alcançar aquelas expectativas impossíveis, imaginárias, que na verdade são irreais porque é uma idealização. Uma delas, por exemplo, é a constante busca de alcançar o ideal de perfeição, e para isso precisa estar sempre certo. Eu estou sempre certo. A vida é formada por uma série de acontecimentos que nós não temos a capacidade de controlá-los. Nós não conseguimos controlar. E isso é bom, graças a Deus por isso. Para essas pessoas, o diálogo autocrítico é tão forte que, para escapar da culpa, eles buscam encontrar uma justificativa do erro em qualquer lugar que seja. Seja na outra pessoa, seja na situação em si, seja no sobrenatural, em qualquer realidade. Mas jamais essas pessoas admitem para si mesmo que elas erraram. Em alguns casos, essa forma de se autodepreciar pode ser tão forte que pode até mesmo causar uma autoagressão. A raiva sobre si, por exemplo, pode levar uma pessoa a ingerir grandes quantidades de álcool ou qualquer outro tipo de droga como uma forma de amenizar aquela sensação de vulnerabilidade e falta, na verdade, de controle de sua vida, de sua pobre vida. Outros ainda podem desenvolver doenças psicoafetivas ou alguns transtornos emocionais, como, por exemplo, a depressão. Nesses casos, as pessoas que apresentam essa culpa continuamente, elas pensam assim: eu sou um fracasso. Eu errei dessa vez, mas eu vou me policiar para que nas próximas eu não cometa o mesmo erro. Ela não diz isso. Ela só diz: eu sou um fracasso. Ela para na primeira parte da frase. Ela não continua. Não, peraí, eu errei. Foi algo pontual em minha vida. Mas eu vou policiar minha vida para que eu não cometa o mesmo erro. Esse tipo de mentalidade volta para, na verdade, um transtorno que é o perfeccionismo. Algo prejudicial, que está altamente ligada a uma dor psíquica, a uma dor interior, a uma ferida. Essas pessoas sofrem, e isso é um fato. Nós sabemos que todos nós já experimentamos uma situação em que sofremos por nos arrepender de algo que nós fizemos ou deixamos de fazer. A diferença é que cada um de nós está na forma como lidamos com esse sentimento. Cada um de nós lida de forma diferente com esse sentimento. E essa forma de lidar, ela é aprendida, ela é construída ao longo de nossa vida, desde a nossa infância até o último momento do nosso respiro, da nossa respiração. Por hoje nós vamos parar sobre o sentimento de culpa, mas eu vou voltar no próximo bloco, no próximo momento, falando como surge esse sentimento de culpa, como nós podemos lidar com esse sentimento de culpa e o que nós podemos fazer para reconstruir ou redimensionar a nossa vida. Fique conectado conosco e até o nosso próximo bloco, em que nós iremos aqui no canal dar continuidade a este sentimento de culpa, ou melhor, como resolver este sentimento de culpa. Um grande abraço e até lá!